Graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma experiência que tive. É um testemunho de vida. Uma pessoa que muito próxima de mim estava passando por uma situação financeira grave. E quando eu fiquei sabendo, quando eu soube, eu fiquei muito triste. E imediatamente eu o ajudei como o que eu pude, com o que eu tinha. E sem perguntar para Deus se era da vontade de Deus que eu o ajudasse. E o tempo passou e o meu financeiro começou a declinar. Começou a acontecer várias situações aonde que o meu dinheiro começou a evaporar, falando da forma mais prática. E inclusive até uma multa de R$ 2.500 eu levei. Eu dirijo já faz, acho que uns 30 anos. E nunca levei uma multa na minha vida. Essa foi a primeira multa, R$ 2.500. E aconteceram muitas situações. E quando eu me vi, eu estava no 10º dia do mês e eu já não tinha mais dinheiro para fazer a compra do mercado. E então comecei a usar o cartão de crédito, que graças a Deus eu tenho um limite bom, um banco bom. E então comecei a usar o cartão de crédito. Mas eu comecei a buscar em oração o que estava acontecendo. Porque até então eu estava com uma vida estável, bem equilibrada. E de repente as coisas começaram a acontecer, aquelas situações que eu não, como humana, eu não estava entendendo o porquê de tudo aquilo que eu estava passando. E comecei então a perguntar para Jesus em oração, né? Então eu lembrei que eu já assisti alguns vídeos, tanto do Cláudio Duarte, né, pastor, e o profeta Vinícius Siracete, entre outros, que falam sobre o perigo da gente ajudar aquele que Deus está tratando. Então, na verdade, eu me intrometi no agir de Deus. Eu interferi o que ele estava fazendo na vida daquela pessoa próxima minha, que no momento eu fiquei triste, eu fiquei de certa forma até meia revoltada talvez, né, no meu coração, e não entendi. E logo já fui ajudando a pessoa, e não era da vontade de Deus que eu tivesse ajudado, porque depois eu fui ver mesmo a fundo nas orações, Deus foi me revelando e me mostrando que ele precisava tratar aquela pessoa. E ele não tinha me dado autorização para ajudá-lo. Então eu continuei com as minhas orações e pedi perdão para Deus. Pedi perdão por ter me intrometido, né, naquilo que ele estava fazendo na vida daquela pessoa. Então, isso às vezes acontece, da gente olhar uma situação ao redor da gente e julgar Deus, né? Julgar como se Deus não estivesse fazendo o trabalho dele, que é de ser Deus. Que como que isso está acontecendo, a gente se pergunta, por que aquela pessoa parece ser tão boa, mas está passando por aquilo. Parece que a gente, se fosse no lugar de Deus, nós estaríamos fazendo melhor que ele, né? Então,
Isso é para a gente começar a analisar realmente as coisas e não julgar. Se aquela pessoa está passando por aquela situação, se coloca em oração primeiro, sem fadiga, sem aceleração, querer resolver as coisas para ontem. Não, é colocar o pensamento em Deus, buscar o Espírito Santo para que ele te mostre a melhor forma como você pode ajudar essa pessoa. Às vezes é só orando. Às vezes é assim que você vai estar ajudando aquela pessoa. Então eu entendi que eu fiz errado em ajudar a pessoa sem primeiro pedir permissão divina. Tem aquelas pessoas que é necessário que a gente ajude, sim. Como eu estou dizendo, isso não é uma regra, né? Tem aqueles que a gente precisa ajudar. Então, por isso é necessário que busque em oração para você ter esse discernimento. O qual que é para me ajudar na questão financeira, qual que é para me ajudar só em oração, o qual que eu preciso dar uma palavra de conforto, de carinho. Então, eu espero que esse vídeo chegue até você, para que você também cresça espiritualmente, para que você não precise passar pelo que eu passei. Eu mesmo sendo conhecedora da palavra, né, que eu já tinha ouvido várias vezes sobre o cuidado de ajudar aquele que Deus está tratando. Então, fica meu abraço e permaneçam na paz, permaneçam na presença do nosso Pai Celeste, que tudo sabe, tudo vê, é Ele que cuida de todas as coisas. Grande abraço, permaneçam na paz.